A gente já começa com dor de cabeça, transtorno, preocupação, porque tá chovendo. A gente já adiantava que deveria chover muito. E realmente nas últimas horas choveu mais do que o que a gente tinha imaginado, Álvaro. Pois é, principalmente lá no interior do estado, porque cidades do agreste e sertão pernambucano não somente registraram as chuvas, mas sim danos consideráveis a estruturas das cidades, pontes foram arrastadas, foram danificadas, casas foram destruídas pelas intensas chuvas das últimas horas. Em Jucati, a barragem da cidade começou a sangrar, ou seja, começou a transbordar. E hoje pela manhã, a cidade de Calçado ficou alagada. Muitos moradores tiveram dificuldade para sair porque estava intransitável. Esta seria uma ponte que simplesmente desabou por conta da forte correnteza deste rio, Denilson. Pois é, e a cidade ficou completamente isolada, viu, Álvaro? É uma situação preocupante. Tá chovendo muito ainda em algumas cidades do interior, principalmente no Agreste. A gente acabou recebendo aqui imagens impressionantes, Álvaro, de veículos boiando, motos sendo arrastadas, casas sendo invadidas pela água. A gente tem inclusive aí, Álvaro, essa imagem de um carro que ficou boiando na garagem, né, de uma residência. Aí o morador desesperado, ele tenta tirar o carro daquele local para levar para um outro ponto mais alto. Essa imagem que você está vendo aí, uma imagem impressionante. Isso aí foi logo após, Álvaro, a barragem, né, de Jucati, que ela transbordou, ela sangrou. E aí algumas comunidades ficam muito próximas da barragem e acabam sofrendo muito com isso. Essa é uma comunidade, aí você vê o desespero desse morador para tirar o veículo dele do local. Não sei se esse vídeo aí a gente tem um áudio, mas se tiver, solta aí do começo pra gente ver. Aí doido é o carro de Dani boiando aqui, olha. O cara da água. Imagem impressionante essa que vem lá de Jucati. E só para poder explicar para nossa audiência, quando uma barragem ela transborda, não significa que ela está aí com risco. Simplesmente é o excesso de volume, ao contrário de uma barragem que estoura. Ou seja, quando ela acaba tendo a estrutura comprometida, acaba se quebrando, se desabando e, consequentemente, um grande volume de água vem como um tsunami. Não foi o que aconteceu. A barragem simplesmente ela transbordou tanto que a água acabou chegando na área habitada. E aí veja, uma imagem impressionante, um dano que acabou sofrendo o morador, né? O carro está danificado, está sendo arrastado e ele tentando ali não perder o que restou do carro, vamos dizer assim. E aí o prejuízo já é grande, porque o carro está na água, né? Mas você vê que ele está boiando ainda, ou seja, ele não está cheio de água dentro. Se a água invadir o veículo, aí sim o prejuízo é bem maior. Mas pela posição ali, o motor já O morreu. motor já... É o famoso cálcio hidráulico. Os mecânicos conhecem bem. E aí veja, na BR-423, próximo a outra cidade, Jupi, a pista ficou interditada nos dois sentidos depois que a água cobriu a pista. Uma carreta foi arrastada pela força das águas, como a gente vai mostrar nas imagens agora. São imagens impressionantes. E aí uma carreta ser arrastada. E é isso que eu ia comentar com você. Imagina a força da água para arrastar uma carreta, um veículo extremamente pesado. A gente está vendo aí as imagens do engarrafamento que se formou nessa rodovia A423, BR-423, e muita água, Álvaro. Quem arrisca passar corre um risco muito grande, porque a água ela passa ela de um canto a outro com muita força. E aí a gente vê, acredito eu, que seja a imagem já do veículo, o caminhão que foi arrastado para dentro de uma espécie de açude, né? Enfim, para você ver a força da água nessas últimas chuvas. Álvaro, foi muita chuva nessas últimas 24 horas. Os relatos são de, em alguns casos, até de desespero, de pessoas que perderam tudo, não esperavam que isso poderia acontecer. Então fica aqui a nossa solidariedade a essas famílias e eu sempre falo isso, Álvaro, que o poder público ele pode fazer muito diante de uma catástrofe como essa. E a gente vai até trazer daqui a pouco o exemplo de Minas Gerais. É possível ajudar, é possível minimizar os danos.
mas primeiro tem que se agir. E eu acho que aqui é meio que fica todo mundo muito inerte. Quando eu falo inerte, é o poder público mesmo. Ficar inerte em relação ao que está acontecendo com famílias pobres, com pessoas que perdem tudo. E, graças a Deus, ainda não temos relatos de morte. Mas, da forma como está chovendo, nessas próximas 24 horas, tudo pode acontecer ainda. Pois é, e aí veja, quem precisou sair de casa, muitas pessoas não conseguiram sequer sair de casa por conta desse temporal que aconteceu no interior do estado de Pernambuco. E quem precisou sair teve que enfiar o pé na lama para poder se locomover, literalmente, e teve dificuldades. A gente tem aí um registro que mostra aí homens enfrentando a dificuldade em meio a um lamaçal que foi provocado pela enxurrada nas ruas de uma cidade na cidade de Jucati. Por sinal, você vê aí, olha aí, é uma imagem impressionante, Denilson. Olha a lama chegando quase no joelho, né? Pois é, e ele se arriscando, né? Porque tem a correnteza que é muito forte. Em Garanhuns, por exemplo, Álvaro, é uma cidade muito montanhosa, então quando chove a água desce nessa montanha com muita força. Então as pessoas evitam sair de casa, se protegem como podem, né? E esse aí é um outro exemplo também. Algumas pessoas se arriscando a passar nesse alto volume de água aí. Algumas casas foram invadidas por essa lama, por essa água. Mas, enfim, a gente segue aí monitorando para saber como está a situação dessas famílias, né? Porque são várias famílias que foram afetadas. A gente ainda não tem um número oficial da quantidade de famílias afetadas, mas pelo que aconteceu nas últimas 24 horas, a gente imagina que esse número já pode ser muito alto. E Denilson, veja, você é natural de Belo Jardim, Isso. né? E a cidade de Belo Jardim, as cidades vizinhas, elas naturalmente não têm aquela preocupação em se protegerem de fortes temporais, porque são áreas geralmente muito secas no decorrer do ano, Exatamente, exatamente. Aí quando chove, acontece o que você está vendo aí. No exemplo, Belo Jardim, Pesqueira, que é uma cidade vizinha, choveu muito também. A gente mostrou imagens Isso. aqui. Belo Jardim também choveu muito, mas a gente não tem aí registro de danos maiores. E Belo Jardim é uma cidade importante, Álvaro, porque existem 2 barragens que cuidam do abastecimento daquela região. Então a gente imagina que o nível dessas barragens deve estar um pouco melhor do que estava no começo do ano. Essa é a parte boa dessa história toda. Agora, os transtornos, a gente apela para que o poder público, que envolve a prefeitura do município e o governo do estado, ajam para minimizar esses danos. Na próxima imagem que você vai ver, você vai perceber que a ponte de acesso à cidade de Calçado acabou desabando e uma carreta acabou sendo arrastada. As imagens a gente vai mostrar para vocês, porque a cidade de Calçados também foi muito atingida pelas chuvas das últimas horas. Chuvas fortes que foram previstas pela PAC, mas que acabaram castigando a região. Você está vendo aí a imagem, uma ponte que simplesmente desabou e as pessoas ficaram ilhadas. Denilson Silva, muitas dessas cidades do interior também, me corrija se eu estiver errado, também só tem muitas poucas pontes, ou muitas das vezes até uma ponte só para poderem se deslocar no meio do rio, né? Geralmente essas cidades elas têm apenas um acesso, Álvaro. E aí quando uma ponte dessa cai, fica todo mundo isolado. Existem aqueles caminhos que se fazem por dentro dos engenhos, dos sítios, mas a entrada oficial da cidade é essa aí, que, enfim, a gente não sabe qual vai ser agora o plano para que essas pessoas tenham de volta ao direito de sair e entrar na cidade. Mas a gente vê ali o desespero das pessoas com essa imagem, né? Com essa situação, a situação que ninguém esperava. A correnteza foi tão forte, Álvaro, que arrastou uma ponte, para você ter uma ideia aí do volume de chuva que caiu nessa cidade. E a gente passa agora também, Álvaro, para Arco Verde, né? Aliás, para Garanhuns. Isso. Porque no distrito de São Pedro, o grande volume de água invadiu ruas e residências.
causando muito prejuízo também. E é aquilo que eu falava antes, Álvaro. Garanhuns é uma cidade montanhosa, então quando a água desce dessas montanhas, ela desce com volume muito forte. Na semana passada a gente mostrou até uma rua que perdeu todo o calçamento devido à violência dessa água. E aí, essa semana, as cenas voltam a se repetir. Vários bairros invadidos pela água, locais que ficaram intransitáveis, prejuízo em residências, prejuízo com veículo, vários bairros com a energia, o fornecimento de energia cortado. Então tá bem difícil também a situação da cidade de Garanhuns. É um outro exemplo do que não se deve fazer. Uma cidade que não investe em saneamento básico, vez ou outra chove forte, mas quando chove acontece isso que você está vendo agora. E aí, essas imagens tem som, gente? Não, né? Vamos ouvir. Ô Fá, olha como já tá aqui no comércio. Vice? Olha. Olha, tem que ficar ali em cima, olha. Não dá aquela eliminar ali, tem que ficar ali. É um transtorno que é imenso, né? Imagens que para o interior do estado nós costumávamos assistir nas tragédias de 2010, de 2017 e que agora em 2026 estamos assistindo mais uma vez. Antes da gente ir para a próxima imagem, Arco Verde, que dá tempo para a nossa retaguarda poder preparar, só queria lembrar uma coisa. Tragédias como essa no interior, tudo bem, foram nas regiões da Zona da Mata, nessas duas épocas, mas muitas cidades do interior, ao longo da história, também sofreram muito com essas chuvas. E era tempo dos governos estaduais, das prefeituras, já terem tomado ações de prevenção. Como a gente falou, eu e Denilson, a gente falou agora há pouco, o interior, principalmente o sertão, é uma região que é muito mais castigada pela seca do que pela chuva. Mas é de se lembrar que este é o período chuvoso lá naquela região. E era necessário, no mínimo, um plano para poder minimizar esses transtornos, minimizar esses impactos. Porque, como a gente falou, Denilson, terra seca quando molha acaba virando barro, né? Pois é, Álvaro. E outro detalhe importante é que a gente sempre fala, não chove no interior, não chove no sertão. Quando chove, Álvaro, não tem, não tem barragens para represar essa água. Imagina que em cada ponto dessas cidades onde essa água escoa tivesse uma barragem para represar essa água. Esses problemas de abastecimento seriam minimizados. Mas não, choveu tudo isso aí e essa água se perde. Aí passa-se um ano de estiagem e todo mundo reclamando e governo federal e governo estadual prometendo que vai resolver e não resolve. Quando simples barragens para conter essa água poderiam resolver o problema de alagamento, mas também um problema de abastecimento nas cidades. Exatamente, né? E aí veja, as pessoas sofrem, a economia sofre por falta de ação inteligente, minimamente, né? Eu estou tentando aqui. Isso não é de agora, isso é de muito tempo. Nada foi feito nessas regiões pensando justamente nisso, Denilson. Eu estou tentando achar aqui, Álvaro, se tem alguma atualização em relação a esse volume de chuvas que caiu nas últimas 24 horas. Quantos milímetros em cada cidade? Geralmente a APAC ela faz um balanço detalhado e divulga. Até agora eu não vi, mas eu vou aqui em busca dessas informações, porque a gente falava, eu acho que ontem, que em uma cidade, em 24 horas, choveu mais de 100 milímetros. Imagino eu que de ontem para hoje pode ter sido maior pela quantidade de problemas que a gente viu aqui. Só adiantando, Denilson, que daqui a pouco a gente vai ter aí a fala de um meteorologista da APAC, né, um vídeo que foi enviado pela assessoria, por sinal, um agradecimento especial a toda a equipe de assessoria da Agência Pernambucana de Águas e Clima, que nessas horas sempre realiza um trabalho muito bom para com todos da imprensa, encabeçado por Érica Mello. Então,
Um abraço para todo mundo da equipe da PAC. Mas veja, a gente dando continuidade aqui rapidinho nessas imagens que estamos mostrando, a gente vai agora para a divisa entre Arco Verde e Pedra, porque entre esses dois municípios houve um deslizamento de terra flagrado por estas imagens que vocês estão vendo. Uma estrada ficou completamente barrenta. Se algum carro passar, tem o risco de deslizar e provocar um acidente grave. E olha aí a carreta se arriscando muito, Denilson. Pois é, esse trecho aí da BR-424, que liga Arco Verde à cidade de Pedra, onde choveu bastante. Também houve esse deslizamento, como você falou, por muita sorte nenhum veículo passava no local, porque no momento como esse, Álvaro, aí os danos já foram minimizados, ou seja, uma máquina passa e já retira esse excesso de lama. Mas imagina um carro de passeio transitando no momento desse deslizamento. Esse carro certamente seria arrastado. Então fica aí a dica para as pessoas terem cuidado, né? Pegar a estrada à noite, principalmente em locais que estão chovendo muito. E aí tá a imagem de uma carreta passando e o rastro de lama que ficou no local. Pois é, né? E aí veja, não foi somente no interior que houve essas chuvas fortes que castigaram esses municípios. A gente mostrou aqui, ó, cidades como Pedra, Calçado, Jucati, Jupi, Arco Verde, Garanhuns, cidades que foram muito afetadas. Teve muitos outros municípios também, Araripina, Pesqueira, Belo Jardim também. E a gente agora vai para a região metropolitana, porque choveu aqui também nessa madrugada, não na mesma intensidade como no interior, mas aqui é que não tem estrutura mesmo, né, Denilson? E, Álvaro, nem é período chuvoso na região metropolitana, Pois viu? é, né? Não é o nosso período chuvoso para litoral, zona da mata, mas aqui no Recife também choveu nas primeiras horas do dia e provocou alagamentos e vários transtornos também. Motoristas e pedestres, Álvaro, que transitavam ali pela Mascarenhas de Moraes, que é um verdadeiro piscinão quando chove, né? Foram formados vários pontos de alagamento, veículos não conseguiam passar, só veículos grandes passavam com tranquilidade. Você está vendo aí a imagem, parece uma imagem do inverno, mas não é. É uma imagem de hoje, às primeiras horas da manhã de hoje, Umas quando 7h30, chovia 8 horas. muito. Então, trânsito lento, atenção redobrada, muita chuva e, Álvaro, engarrafamento. É o horário que o pessoal tá ali pegando a Mascarenhas para chegarem Afogados, centro do Recife, ou sentido contrário, indo em direção a Prazeres, aeroporto, e aí dá de cara com essa situação, o trânsito fluindo de forma muito lenta, mas você vê ali que são veículos grandes que estão passando com uma certa facilidade, né? Os veículos pequenos, eles pegam aquela faixa mais do meio ali, onde o volume de água é menor para conseguir passar. Então, é dor de cabeça, mas aí é meio que uma premonição, digamos assim, uma previsão, melhor dizendo, do que deve acontecer no inverno, Álvaro. A partir do mês de maio, chove muito aqui. E a gente vê que a drenagem não está funcionando com a chuva que nem foi tão forte assim. Imagina no período chuvoso. E aí eu lembro para você que a prefeitura, Álvaro, está gastando um dinheirão para fazer uma ciclovia no canteiro central da Mascarenhas de Moraes, mas não cuida da drenagem. Olha a situação de uma avenida que nem choveu tanto assim. Pois é, e lamentavelmente a gente mostra para vocês essas imagens no final de fevereiro, que é uma época, como o Denilson mesmo disse, que não costuma chover aqui no litoral, tanto assim. Cenas assim vão ser muito comuns de abril em diante, entre abril e agosto. E o Recife está preparado ou vai ser entregue às baratas mais uma vez? Ou melhor, entregue aos alagamentos, às leptospiroses, porque veja, o Eduardo Rebel está dizendo aqui, Pernambuco Walter Park, Mascarenhas Walter Park, é literalmente um parque aquático, a cidade do Recife, o Grande Recife, o estado de Pernambuco quando chove, mas se você botar os pés nesta água, você vai ver o tanto de doença que você vai pegar. Pois é, e só lembrando E que a rede de saúde é equipada, é estruturada? Também não, e aí? Pois é, só lembrando que é perto desse trecho aí que um casal morreu eletrocutado por conta de um alagamento também. Então fica aí o alerta para quem anda por essa avenida a pé, Álvaro, porque você imagina você de carro, é ruim, mas imagina você a pé
É vida ou morte. Com os pés dentro dessa água, essa água podre, para conseguir chegar ao trabalho. E aí de comércio eu não vou nem falar, porque são várias lojas de carro, oficinas, e quem é que vai numa situação dessa? É um dia praticamente perdido de trabalho. Mas enfim. E outro detalhe é que quando começar o período chuvoso aqui, o prefeito João Campos ele vai estar em campanha eleitoral. Então ele simplesmente vai dizer, tenho nada a ver com isso, e vai estar viajando por aí. Jogando E a bomba assim, pro atual vice, exatamente. E aí a banda segue, né? O fluxo segue. E a gente se afundando cada vez mais. E atenção, porque agora em primeira mão o Girando a Pauta mostra para vocês as atualizações da previsão do tempo para as próximas horas e para este fim de semana. Como a gente falou agora há pouco, a APAC disponibilizou para a gente um vídeo do meteorologista Romilson Ferreira, que vai trazer agora a atualização da previsão do tempo para este fim de semana. A APAC faz duas atualizações da previsão do tempo ao longo do dia, uma de 9 horas e uma de 16 horas. Além disso, fazemos também uma tendência, como podemos ver aqui. Diante dessa tendência, desde a semana passada, sexta-feira, começamos a enviar aviso para o sertão de Pernambuco. Tínhamos previsão de um canal de umidade que poderia favorecer a chuva no sertão do estado, e isso vem ocorrendo desde então. O último aviso enviado foi esse aqui, com chuva para o sertão e para o agreste. A gente tem a previsão de chuva moderada a forte para essas regiões, o que terminou realmente acontecendo ao longo desse dia. A gente ainda tem bastante umidade no estado. Isso aqui é uma imagem de satélite que a gente pode ver o desenvolvimento das nuvens nessa região. Então, para hoje, sexta-feira, a gente ainda tem previsão de chuva moderada a forte no sertão do estado. No agreste, a chuva deve ser moderada e deve reduzir aqui para a região metropolitana e para a zona da mata. A chuva deve ficar entre fraca a moderada ao longo da tarde e noite. Durante o final de semana, a gente espera que esteja um pouco mais seco, tanto no litoral como na zona da mata. A chuva deve ser fraca a moderada, principalmente durante a madrugada e primeiras horas da manhã. No agreste, a gente ainda espera pancada de chuva até moderada, mas no sertão do estado merece um pouco mais de cuidado. Os modelos atmosféricos indicam que a chuva ainda deve ser concentrada lá, com intensidade entre moderada a forte para essa região. Então, mas, segundo o Romilson Ferreira, um abraço para ele e para toda a equipe de assessoria da APAC, pela informação da previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima, o sertão pernambucano ainda deverá registrar mais chuvas fortes neste fim de semana, Denilson. Pois é, Álvaro, e enquanto eu ouvia a fala dele aqui, eu dei uma pesquisada e acabei achando aqui que essas cidades que a gente falou, lá do sertão de Pernambuco, também agreste, elas choveram mais de 110 milímetros nas últimas 24 horas, Álvaro. Fica naquela média que a gente vinha falando, né, acima dos 100 milímetros, e é muita chuva em um curto espaço de tempo, ou seja, o volume de água é muito alto, a água não tem para onde escoar, e acaba resultando no que a gente viu ali. Mas o que é interessante também é que aqui na região metropolitana, Camaragibe e Moreno choveram 50 milímetros. É uma chuva bem interessante também nessas duas cidades. E aí a gente vê a previsão do tempo que nos próximos dias deve melhorar um pouco, mas a previsão ainda é de chuva. Então muita atenção, principalmente quem está no interior do estado de Pernambuco, ali entre o agreste e sertão. E você vai acompanhando todas as informações da chuva no Girando a Pauta, no Instagram, @Girando a Pauta, certo? Neste fim de semana, onde qualquer atualização vamos estar passando para vocês por lá. E na segunda-feira, as informações atualizadas aqui no nosso programa ao vivo. Esperemos que as notícias sejam amenas, mas mesmo se não forem, nós vamos cumprir o nosso ofício jornalístico de informar você sobre o que está acontecendo em relação às chuvas no interior do estado.